que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. A luz primeiro é Cristo. Depois ele diz: vós sois a luz do mundo. Ele também diz que nós somos o sal da terra. Mas primeiro a luz estava nele. A luz estava nele. Ele depositou a luz do Evangelho em nós. E essa luz, a clareza da salvação, a luz do Evangelho, que cada passo que nós damos, nós carregamos a novos povos, a novas nações. E olha bem, falando sobre essa responsabilidade de levar a luz de Cristo a outros povos, seja nosso vizinho, ou seja alguém de outra nação, nós vemos o apóstolo Paulo, que escreveu em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, dizendo algo similar. Ele diz: porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não com tábuas de pedra, mas com a tábua dos corações. Ou seja, nós somos cartas de Cristo. Assim como ele escrevia cartas às igrejas, nós somos cartas de Cristo às nações, porque nós levamos o brilho do Evangelho e a palavra da salvação. Amém. Sabe o que é interessante? É que um outro homem carregou um brilho no Velho Testamento. Moisés subiu ao monte, e Paulo fala isso aqui em 2 Coríntios capítulo 3, que Moisés subiu ao monte Sinai, e ele teve revelação poderosa, mas transitória. Naquele monte ele desceu carregando as tábuas do testamento, e quando ele desce, o seu rosto brilhava, e o povo, não suportando ver aquele brilho, colocaram na sua face um lenço para ocultar o brilho que ele carregou. Sabe o que o apóstolo Paulo fala? Não coloquemos nos nossos rostos um pano para ocultar, mas levantemos as nossas cabeças para mostrar o brilho que nós carregamos. Amém. Não transitório, mas o brilho agora eterno de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Assim como Moisés, talvez a gente imagine, eu já imaginei isso, que nós, um dia de culto poderoso, nós desceríamos aquela rampa e chegaríamos no mundo assim, no mundo lá fora, que aqui não é o mundo, aqui é o céu. Nós chegaríamos lá fora e alguém olhar para a gente ia cair, porque o nosso rosto estaria perigoso. Eu já figurei essa passagem dessa forma, mas eu entendo hoje que nós já carregamos o brilho, e que o brilho não é notório aos olhos humanos, ele é notório aos corações sedentos. Amém. Então, nunca oculte do seu rosto o brilho que, não que você vai, mas que você já carrega. O brilho que nós já carregamos. O ID começa quando nós saímos. O ID não começa quando nós saímos para pregar a outras nações. O ID começa quando nós encontramos aquele que está nos enviando, o Pai, por meio de Cristo Jesus. Eu queria já chamar o louvor, já estou finalizando, e antes de finalizar, eu queria ler mais um texto, que está em Romanos, capítulo 12, os irmãos vão precisar abrir. Versículos 1 e 2 é outro texto também muito conhecido, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o vosso culto racional. E aí o versículo 2 diz: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Sabe o que me deixa maravilhado nesse texto? É que Paulo não escreve isso ao mundo. Paulo escreve isso aos irmãos. Paulo escreve isso para a igreja. Olha o que ele fala para a igreja: que o culto não se resume ao louvor. O culto não se resume
ministrando louvor, há um bom back vocal, há um bom baterista. O culto se resume à nossa prática diária, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Isso é o nosso culto racional. Então, quando eu estou cultuando a Deus, quando eu estou andando debaixo da vontade de Deus, matando a minha carne e deixando vivo o Espírito Santo de Deus na minha vida, mostrando na minha face o brilho da glória de Deus, mostrando ao mundo a revelação do Filho por meio da minha vida. Porque veja bem, assim como a lua não tem brilho próprio, mas ela reflete a luz do sol, nós temos que ser as trevas. Nós não temos luz, não carregamos glória, mas nós no meio das trevas anunciamos que amanhã, que logo mais, que logo na frente vem a luz da vida, Cristo Jesus, regressando, trazendo vida eterna e salvação a todos os povos. Assim como a lua anuncia que do outro lado se o sol que brilha, mesmo que nas trevas nós não consigamos enxergar, nós anunciamos para o mundo. Aleluia! Existe a estrela da manhã. Amém! Cristo Jesus. Quando nós refletimos em nós o brilho de Cristo. E aqui Paulo continua dizendo no versículo 2: não seres conformados. Nós não devemos nos conformar com a situação que o mundo está, por melhor ou por pior que ele esteja, porque às vezes nós estamos em um cenário bom, sabe, isso deixa a gente maravilhado, e o conformismo faz o quê? Nós paramos de interceder, paramos de enviar, paramos de ir, paramos de contribuir, porque onde chegou o Evangelho até mim, já está bom, então eu não preciso dar continuidade. E aí, onde eu estou, paro. No cenário Brasil, tá, irmão? Estou dizendo aqui. E o que acontece? Aquela igreja dura 30 anos e morre. E aquele que enviou o Evangelho até ali chegou e dali não foi mais. Então o interessante é não nos conformar com o estilo, seja ele bom e agradável a nós, seja ele ruim. Nunca devemos nos conformar, mas sempre devemos continuar, como fez o apóstolo Paulo. Ele chegava, pregava o Evangelho, aquilo começava a crescer, a igreja começava a ser avivada. O que ele fazia? Continuava andando para um novo lugar, um novo povo, uma nova nação, novas perseguições, novas prisões, mas continuava porque havia novas almas, novas vidas, novos sedentos, clamando pela presença de Deus no seu coração. Aleluia! Então ele não parava, não se conformava. Cara, já tem 1000 membros aqui, tá ótimo, tá lindo, obrigado Jesus. Agora eu vou passar os meus últimos dias. Não se conforme com aquilo que você já viveu, mas esteja apto para viver coisas maiores, ocultas, que o Senhor vai revelar. Outro ponto no versículo 2: mas sedes transformado pela renovação. Veja, quem está dizendo, Paulo diz isso não para os ímpios, irmãos, não os ímpios que precisavam de renovação, ele estava dizendo isso para a igreja. Porque o Evangelho chegou até os romanos e ele continuou, mas o Evangelho parou ali. Ele estava dizendo: não se conforme com onde o Evangelho chegou. Amém. Mas continua cultuando a Deus com os seus passos. Não pare cultuando a Deus em um único lugar, com a sua voz, com o seu cântico. Continue cultuando a Deus com os seus passos, com a sua remissão, com a sua entrega. Continue indo, não se conforme, não pare, mas caminhe. Esse é o seu culto racional. Não é aquilo que você faz em 4 paredes, mas é aquilo que você expõe para todas as nações. O culto não é aquilo que você faz no lugar que o Evangelho parou. O culto é aquilo que você faz no lugar que o Evangelho chegou e não parou, mas continua. Aleluia! Continua. É exatamente o que o apóstolo Paulo queria dizer. Ele queria replicar aquilo que ele recebeu. E ele queria colocar no coração dos romanos o amor por missões. E ele estava dizendo: não faça o Evangelho parar aí, mas dê continuidade como eu estou dando. Ande, faça discípulos, caminhe e não pare. Eu queria convidar os irmãos a se colocar de pé. Eu já estou finalizando, talvez isso soe para os irmãos com ânimo, graças a Deus. Ou talvez alguns, poxa, mas nós temos horário.
E nós precisamos cumprir. E a mensagem é que Cristo Jesus não se entregou para o Evangelho chegar à sua terra. Ele se entregou para que a partir de mim o Evangelho chegue a outras pessoas, outros povos, outras nações. Ele conhece a disposição do coração de cada um. Aquele que a carrega, aquele que não carrega. Aquele que se contempla o Evangelho, que chegou até aqui. E aquele que está impulsionado aí a outros povos, que está apaixonado pelo avivamento, que está apaixonado por Cristo e que quer levar esse amor a outros povos. E eu te convido nessa noite a clamar e a queimar no seu coração esse amor por almas, pela vontade de Deus, pela palavra de salvação. Aleluia. Pai, nesse momento nós clamamos, Senhor, e colocamos diante da tua presença, Pai. Amém. Aqui estamos, Senhor, a tua igreja, Pai. Deus, nós já clamamos, Pai, por aquelas nações, Senhor,